Olá, este vídeo apresenta o artigo Impacto da provisão para crédito de liquidação duvidosa no resultado de instituições bancárias no Brasil. Tem como autores Hilton Nunuque e a doutora Ana Paula Fernandes Freire, ambos da Universidade Federal da Paraíba. O mercado financeiro possui as instituições bancárias, que são os principais agentes de ligação entre os agentes deficitários, aqueles que necessitam de crédito, e os agentes superavitários, que possuem crédito, que possuem recursos e querem investir buscando um retorno. Só que essa ligação ela ocorre através das operações financeiras de empréstimo e elas apresentam riscos. Esses riscos eles são mitigados conforme uma resolução do Conselho Monetário Nacional que exige provisões de acordo com os riscos dessas operações. Essas operações, elas, quando ocorrem, quando elas são realizadas, elas devem ter um valor determinado de provisão, que é definido conforme essa resolução. A provisão, ela sempre causa um impacto no resultado direto de uma empresa. Ou seja, quanto maior uma provisão, menor o resultado, maior é o seu impacto negativo no resultado. Então, a importância da PSLD, da provisão de credores de liquidação duvidosa, né, ele surge dentro deste contexto. O gerenciamento de resultado, na verdade, é a escolha na tomada de decisões dos melhores critérios para a demonstração dos resultados de uma empresa, obedecendo regras contábeis. Ele tem principalmente três objetivos: Target Earnings, Income Smoothing, Take Back Accounting. O Target Earnings, na verdade, ele busca o alcance de um objetivo específico. O Income Smoothing, ele tenta reduzir a variabilidade dos resultados durante um período. E a Take Back Accounting, na verdade, ele retém recursos durante resultados favoráveis, né, em períodos de resultados favoráveis, para uso em época de resultados menos favoráveis, tentando reduzir, de certa forma, a variação desses resultados. Ou seja, o gerenciamento de resultados ele tenta minimizar a variabilidade dos resultados durante o tempo. A PSLD, ela segue orientações da resolução do Conselho Monetário Nacional, que ele define vários níveis de risco, que vão de AA até H, onde o A é o menor, AA é o menor risco, até o H, que é o maior risco. Menor risco, menor provisão. Maior risco, maior provisão. São identificados, basicamente, dois modelos na definição da provisão, da PSLD. Backward Looking, que, na verdade, ele considera o histórico de provisões, né? E o Forward Looking, que ele considera uma previsão de perda esperada. No Brasil, o modelo utilizado é o modelo misto. Ele considera tanto o histórico quanto a perda esperada. Para a definição desses riscos, né, que vão de AA até H, eles são considerados o tipo da operação, se é uma operação de empréstimo, CDC, por exemplo, um empréstimo, financiamento para aquisição de bens, títulos descontados, que são as antecipações de recebíveis, a caracterização de quem está tomando a operação, tipo de pessoa, jurídica, física, o negócio, as garantias oferecidas, o instrumento de crédito. Né? Além desses itens, o Bacen exige que sejam também observados o devedor, a situação econômica dele, o endividamento, o fluxo de caixa, o setor, entre outros itens, o tipo da operação, qual é a finalidade dela, quais são as características das garantias oferecidas e qual o valor dessa operação. E também exige que seja reavaliado o risco dessas operações mensalmente, em caso de inadimplência, semestralmente, quando o valor da operação for maior que 5% do patrimônio líquido ajustado, e 12 meses nos outros casos. Macedo e Kelly já identificaram que a formação da PSLD ela é utilizada para melhorar os resultados. Fernandes estudou a reclassificação do risco devido ao atraso no impacto da PSLD, uma vez que quanto mais atrasado, maior risco da operação
e, consequentemente, maior PSLD, maior necessidade de provisão, chamado efeito arrasto. E Martins e Silva identificou que cada instituição tem seu modelo próprio de PSLD e ele não é divulgado. Araújo, Lustosa e Dantas indicaram uma relação entre o PIB e a PSLD e que a PSLD é utilizada para suavização de resultado, income smoothing. Araújo, Lustosa e Paulo também indicaram que a PSLD ela depende dos ciclos econômicos independente do modelo de PSLD utilizado, daqueles três que a gente já tinha visto anteriormente. O que a gente pode observar na literatura é que a PSLD ela é sempre considerada como variável dependente e o resultado como variável independente. No nosso estudo, a gente fez justamente o contrário, considerou a PSLD como variável independente, uma vez que ela é definida por lei, pela resolução da CMN, e o resultado como variável dependente. A nossa amostra ela foi obtida através do DRE, do Balanço Patrimonial, de março de 2013 a junho de 2019, de 10 instituições bancárias, né, que tem divulgação trimestral, ou seja, para cada risco a gente obteve 300 observações. O modelo aplicado é esse, né, onde ele considera a relação, a variável dependente, o lucro líquido, e o risco das operações sobre o saldo de cada operação como variável independente. O PIB, a TJLP e o desemprego, a taxa de desemprego foram usados como variáveis de controle. Os resultados econométricos obtidos foram os seguintes. Para o risco A, a PSLD ela indicou significância em relação ao lucro líquido das instituições financeiras. No risco C, não apresentou significância. Para o risco C, G voltou a apresentar significância, inclusive em conjunto com outras duas variáveis de controle. Dessa forma, o que a gente pôde inferir com base nesses resultados? Que as instituições financeiras, devido ao, por exemplo, no caso de riscos das operações de risco A, há um direcionamento para a contratação dessas operações, uma vez que essas operações exigem pouca provisão e indicam um elevado volume de resultado. As operações de risco G, as de maiores riscos, há um controle maior e não se contrata. Todas essas operações, na verdade, elas vieram por efeito arrasto de operações inicialmente de risco bom. E essas carteiras de inadimplentes, vamos dizer assim, das operações mais atrasadas, elas notadamente são comercializadas para empresas específicas de cobrança, de renegociação. Ou seja, as instituições, elas buscam uma cobrança até certo ponto, mas depois elas voltam ao foco. Qual seria o foco dela? Nesse caso, no nosso estudo, né, as operações financeiras em si. Nas operações de risco C, a gente já não conseguiu ter uma identificação mais sólida. Devido ao quê? O risco C é justamente aquele limiar, onde em alguns momentos de operação de economia mais favorável, mais aquecida, as instituições contratam, né, devido ao grande giro, ao grande volume de giro. E em casos de economia mais retrátil, mais retraída, não se há contratação desse tipo de operação, não se autoriza, ou seja, há uma variabilidade nesse tipo de risco. Aqui o que a gente pode deixar de indicação para estudos futuros? O volume de resultado de uma instituição financeira ele não vem somente das operações financeiras, mas também de prestação de serviços bancários. E um estudo dessa composição dos resultados seria algo muito interessante para ser feito. Aqui termina o nosso vídeo. Nosso muito obrigado.